gente viu como foi bom, né, essas alterações para os nossos usuários, para os nossos procedimentos também, para a realização da análise do título. Então, são alterações bem importantes no nosso dia a dia. Eu vou começar sobre o edital eletrônico. Com a pandemia, né, com a nossa nova era digital, surgiu então a necessidade do edital eletrônico, que nada mais é do que uma intimação, né, do confrontante ou dos terceiros, né, que antigamente era feito no jornal. A Circular 329 de 2020 lançou então a inclusão do artigo 653, que ele sugere também a publicação dos editais em meio eletrônico. Né? Esse edital eletrônico ele é realizado no www.registrodeimóveis.org.br e ele surgiu para quê? Para ter maior publicidade, agilidade e diminuição dos custos ao usuário. Aqui a gente pode ver, até a Camila colocou um índice aqui pra gente, a quantidade total de editais publicados, 13.481, e a economia propiciada, 4.665.750.000. Né? Porque a gente sabe assim, que antes eles tinham opção só da publicação somente no jornal. E a gente sabe mais ou menos que era em torno de uns 3.000 para publicação de um edital, né? E hoje em dia a gente não está cobrando a plataforma, né? A utilização da plataforma e eles não têm mais custo. Só que a gente dá... O artigo 653 ele fala assim, ó, o oficial orientará o interessado quanto à possibilidade de, a seu critério, publicar-se edital em meio eletrônico ou impresso. Então, assim, a gente sabe que a circulação do jornal, assim, muita gente já não utiliza mais, né? Só que, para o usuário, quando a gente faz a nota de exigência e sugere, então, ou a publicação no jornal, né, impresso, ou então o edital, né, o edital eletrônico. O usuário vai escolher o que ele achar melhor, né? Se ele quer pagar aquele valor ou se ele quer fazer na forma eletrônica. E se ele quiser no edital eletrônico, então ele vai apresentar para a gente um requerimento expresso, né, que pode ser assinado no balcão de atendimento, onde ele vai informar que ele decidiu então o edital eletrônico e a gente vai fazer essa publicação. O edital eletrônico ele é feito nos títulos, geralmente de retificação diária. Né, quando o confrontante, por exemplo, o Jefferson vai lá, ele não localiza o confrontante, né, ele está em local incerto e não sabido, então ele vai para edital eletrônico. Nos casos de parcelamento do solo, né, geralmente quando, exceto o desdobro, e uso capião extrajudicial, né, que a gente também encaminha, e nos casos da cobrança da dívida da alienação fiduciária. A CND de tributos federais, pessoa jurídica. A gente sabe que para a transferência da propriedade, quando o transmitente for uma pessoa jurídica, há necessidade da apresentação da CND do INSS, né, para comprovar que ele não tem nenhuma dívida perante a União, né? Então, o nosso procedimento há um bom tempo seria de, se eles não apresentassem essa certidão, mesmo que viesse dispensado na escritura pública, nós faríamos nota de exigência e solicitaríamos a apresentação dessa certidão. Mas com a alteração do CNJ e de uma circular que a gente apresentou, que a gente recebeu, que eu vou apresentar ali mais para frente, então houve a necessidade da gente alterar esse procedimento também. Né? Então, continua sendo exigível a apresentação da CND. No entanto, a sua ausência não obstruirá o registro imobiliário. Quando não for apresentada a certidão negativa de débito, o adquirente deverá expressamente dispensá-la na escritura pública ou no contrato. Então, essa dispensa aqui é tanto no caso de escritura pública como nos contratos. Né? E a informação sobre a não apresentação da CND deverá constar no ato de registro. Caso o ato a ser praticado seja uma averbação de construção, deverá constar na escrituração do ato a ausência de apresentação da CND, sendo vedada a averbação apartada. Então, eu coloquei aqui o procedimento que a gente vai fazer. Né? Então, a gente recebeu uma escritura pública
E lá na escritura ele menciona, o transmitente é uma pessoa jurídica, e lá ele menciona que não foi apresentada a CND do INSS e que eles estão dispensando, né, a apresentação. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar essa escritura. Em primeira nota de exigência, a gente vai solicitar a apresentação dessa CND do INSS, mesmo com a dispensa já na escritura. Tá? A gente vai exigir, então, em nota de exigência. Na sequência, caso o usuário ele não apresente essa CND, então ele deverá apresentar um requerimento, né, expresso, dizendo, pode ser até firmado no balcão de atendimento ou com reconhecimento de firma, e dizendo que a apresentação da CND fica dispensada e que ele tem conhecimento dos riscos inerentes à falta de apresentação dessa certidão. Eu acho que ajudou muito, né, essa alteração de procedimentos, porque com essa pandemia tudo a gente vê a quantidade de empresas, né, que estão sofrendo com essas dívidas. Aqui então está a Lei 8.212 de 91, o artigo 47 ele menciona então que nos casos de oneração ou de alienação é necessário a apresentação da CND de tributos federais nos casos de quando o transmitente é pessoa jurídica. Aqui o CNJ, né, e o ofício circular 2 de 2018, onde foi uma consulta de uma decisão, onde tem a dispensa da apresentação da CND, né, para a prática dos atos no registro de imóveis. Esse aqui é só uma base, né, para justificar a nossa alteração do procedimento. Escritura pública. Assim, houve mais alterações nos casos dos contratos, né, que a Camila já apresentou, devido ao procedimento da ONR, mas a gente flexibilizou alguns procedimentos também em relação à escritura pública. A partir de agora, a gente não vai mais pedir a declaração de intermediação de corretor de imóveis, né? Era um objeto também de muitas notas de exigências, porque eles esqueciam essa informação na escritura, e a gente entende assim que muitas vezes eram omissas, né, essas declarações, que a gente sabia muitas vezes que houve intermediação e na verdade eles declaravam que não tinha intermediação. Então houve essa dispensa dessa necessidade da análise desse item na escritura pública. E a outra questão também, a atualização de valor do negócio jurídico não excede a FRJ complementar, pois recolhido corretamente à época. Isso, na verdade, não é uma alteração de procedimento, já era um procedimento nosso, né? Mas foi só para a gente deixar específico aqui sobre esse procedimento que muitas pessoas entendiam que, assim, a escritura foi lavrada lá em 2007, tá? Ele foi apresentado perante o registro de imóveis e ele foi avaliado, aqui tem um exemplo, né, em 30 mil. Agora, só que eles não trouxeram essa escritura na época para registrar. E trouxeram agora em 2021, porque eles vão vender, porque eles querem regularizar e sempre querem com urgência, né? A gente sabe. Daí, eles trouxeram então a escritura no valor de... ele foi avaliado lá em 2007 por 30 mil e agora a gente recebeu em 2021, então a gente vai entrar no site e atualizar o valor, né? A atualização resultou em 110 mil. Tá? Nesse caso, que a gente vai analisar e vai ver que no 110 mil é o valor real do imóvel, que não tem necessidade de a gente fazer a impugnação do valor do imóvel, né, que está um valor correto através da nossa pesquisa que a gente faz no site das imobiliárias. Então a gente vai deixar o valor do imóvel por 110 mil. Nesse caso, como não houve impugnação do valor, apenas houve atualização do valor do imóvel lá de 2007, não vai ter cobrança de FRJ complementar, né? A gente só apenas vai cobrar os emolumentos sobre o valor de 110 mil e o FRJ a gente vai considerar o valor que foi recolhido na época. Desnecessidade de confirmação do CAR e do CCIR mencionados na escritura pública. Então, quando o imóvel é rural, a necessidade de eles apresentarem o CAR, o CCIR e o ITR. O que a gente fazia? A gente via que eram mencionados esses itens, né, se estavam mencionados esses documentos na escritura pública, mas mesmo assim a gente entrava no site e imprimia o CCIR, o ITR e o CAR. Né? Então a gente viu com a doutora Bianca, ela entende que não tem necessidade de a gente entrar e confirmar, porque a responsabilidade já é do tabelionato da análise desses documentos e a menção desses documentos na escritura pública. Se o CAR tiver sido mencionado na escritura, não solicitaremos recibo de inscrição. Outro procedimento também que a gente fazia era
como ali eu expliquei anteriormente, o CCIR e o CAR, a gente imprimia e muitas vezes a gente não conseguisse imprimir o CAR, que a gente geralmente não consegue quando vem pela escritura, a gente solicitava uma segunda via do CAR para ver se a situação lá estava como ativa, né? E a gente entendeu também que não tem mais necessidade de a gente solicitar, só vamos entender que foi apresentado através da escritura pública. Essa é uma novidade, né? Através de a Circular 7 de 2021, onde diz que a aquisição por menor relativamente incapaz há necessidade de autorização judicial. Então, quando a gente recepcionar uma escritura pública em que o adquirente for o menor incapaz, né, e quando o pagamento ocorrer mediante uso de numerário que lhe pertence, há necessidade da menção na escritura pública da autorização judicial para aquisição daquele imóvel. Agora, construção. A gente não chegou a falar das certidões da prefeitura, né? Agora a gente vai poder recepcionar elas em cópia simples, né? A CCO, a gente vai... Por que a gente vai poder recepcionar em cópia simples? Porque a gente consegue entrar no SGC, no site da prefeitura, e consegue confirmar aqueles dados, né, que eles estão emitindo na certidão, que são igual às certidões que foram apresentadas para a gente. Então a gente vai aceitar a cópia simples da CCO, que é a certidão de conclusão de obras para verbar a construção, emitida pela prefeitura, quando a área for a mesma da CND do INSS. Na verbação de construção, há necessidade de o requerimento ser realizado pelo proprietário ou procurador com poderes, tendo em vista o valor declarado ter efeitos fiscais. Eu vou falar ali mais para frente em relação aos requerimentos e quem pode assinar, agora que teve uma outra alteração, mas a gente entende que na verbação de construção há necessidade de quem requerer e solicitar essa verbação seja o proprietário ou procurador, tendo em vista que ele menciona lá no requerimento o valor da construção do imóvel, né? E pode ter efeitos fiscais posteriormente. Teve um caso que a gente teve que a usuária apresentou depois um requerimento para retificar esse valor da construção porque estava interferindo no imposto de renda dela. Então é um elemento bem importante. Isso que eu tinha falado antes, a verbação de especialidade subjetiva ou objetiva. Eu acho que isso melhorou bastante, assim, a gente quase todos os dias eu recepciono um requerimento firmado por corretor de imóveis ou outra pessoa que não justifica lá, né? Mas geralmente por corretor de imóveis, e eu entendo que facilitou muito a vida do usuário, né? E essa alteração foi no seguinte: quando houver requerimento de especialidade subjetiva, e a subjetiva é o quê? Casamento, CPF, nome correto da pessoa, divórcio, pacto, ou a objetiva, que diz respeito ao imóvel, que é a inscrição imobiliária, logradouro, confrontantes, demolição, o ato pode ser solicitado por terceiro, né? Tanto pelo e-protocolo quanto pelo protocolo físico, né? A gente vai poder recepcionar nesses dois casos. No e-protocolo, antes a gente recebia, né, essa solicitação lá no e-protocolo, mas a gente via que não era proprietário e a gente solicitava antigamente, né, que o requerimento, a solicitação fosse feita por um proprietário, né? Então a gente vê que todos esses atos, eles não vão interferir, né, na aquisição do imóvel, eles só vão complementar a qualificação dele. Dispensa de requerimento para averbação de logradouro, antigamente a gente pedia, mesmo quando vinha escritura pública e a gente tinha que averbar o logradouro, a gente solicitava a certidão de logradouro, o requerimento para averbar o logradouro, né, que foi objeto de uma correção que a gente teve, mas a gente entendeu que não há mais necessidade dessa solicitação. Averbação de separação ou divórcio. Então, a possibilidade de averbação de separação ou divórcio dos transmitentes com base nos dados da escritura, com ou sem menção do selo digital, com ato mencionar conforme escritura pública. Antes a gente solicitava a apresentação da certidão de casamento, se, por exemplo, lá na matrícula os proprietários são casados, né, e agora na escritura eles já vêm divorciados. Antigamente a gente solicitava requerimento não por causa da escritura, mas solicitava certidão de casamento para averbar essa alteração do Estado Civil. Atualmente, então, a gente entende que não tem nenhuma pessoa pode ser lesada,
nesse procedimento, e a gente vai poder fazer essa averbação de separação ou divórcio pela escritura pública. Mesmo se não mencionar o selo digital, a gente pode só colocar conforme escritura pública, fulano e fulano encontram-se divorciados, né? O último tópico da minha parte aqui sobre retificação extrajudicial. Esse título já foi objeto de aula, né, específica aqui no cartório. A retificação extrajudicial na verdade, quando o proprietário quer alterar os perímetros, né, ou a área do seu imóvel, e uma mudança bem importante também no nosso procedimento, que veio através do artigo 706 do Código de Normas, que dispensa então a anuência dos entes públicos, que são União, o Estado, o município e suas autarquias e fundações, por exemplo, o IMA, mediante a apresentação de declaração de responsabilidade. Quando o imóvel, então, do proprietário confrontar com vias públicas, estradas, ruas, travessias e rios navegáveis, a gente não vai precisar solicitar a anuência desses entes públicos se eles apresentarem essa declaração do responsável técnico que o imóvel que respeitou as medidas, plenamente as divisas com as áreas de faixas de domínio dos imóveis públicos. Então é importante ressaltar aqui que é só quando o imóvel faz divisa com a estrada, vias públicas. Se o imóvel, por exemplo, se o município for confrontante, né, e não for rua, há necessidade de a gente solicitar a anuência dele no procedimento. E aqui foi colado, então, uma declaração que a área mandou até por e-mail, né, onde menciona o artigo 706 e menciona também o que o usuário, porque eles, como é novidade para eles também, eles estavam solicitando, né, um modelo dessa declaração. Então foi disponibilizado, né, e aqui é um modelo da declaração que eles devem assinar com reconhecimento de firma e com essas informações necessárias para que haja essa dispensa. Então, na nota de exigência, ou a gente vai solicitar a anuência, né, daqueles entes públicos, ou então a dispensa com a apresentação dessa declaração do responsável técnico.